Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal, tá? Desde já eu quero pedir desculpa pelo meu semblante triste, tá? Pela talvez falta de energia aqui no vídeo, mas hoje eu vim contar pra vocês o que aconteceu com meu irmão. Também se o vídeo estiver escuro eu peço perdão, porque eu tô gravando só com a luz do dia mesmo, com a claridade, porque a regline ela ficou me encandeando muito, então eu deixei ela com a luz bem baixinha, tá bom? Então é isso, meninas. Quem me segue lá no Instagram, que foi daqui do YouTube ou que foi lá do TikTok me seguir, já sabe o que aconteceu, porque eu postei um Reels, né, um Shorts, contando aqui no YouTube também. Mas hoje eu vim falar de maneira geral. Bom, sábado agora vai fazer 15 dias que meu irmão se acidentou e acabou falecendo, ele e a esposa dele. Pra mim é muito difícil ainda falar sobre isso porque tá muito recente, eu ainda tô muito mexida, eu era muito apegada ao meu irmão desde criança, desde pequenos assim, nós somos dois muito apegados. Eu vou pegar uma água, gente, espera aí. Ai. Eu resolvi pegar uma água porque eu sei que ao longo do vídeo eu vou acabar me emocionando, então eu vou deixar aqui pra eu conseguir falar sobre esse assunto com vocês. Bom, nós somos em três, eu sou a caçula, tem a minha irmã que é mais velha, ela tem 39 anos, o meu irmão que é o do meio tem 37 e eu que acabei de fazer 34 anos no dia 25 de março agora. Então somos três irmãos, a minha irmã mais velha meio que ajudou a criar nós dois e eu por ser a caçula e o meu irmão por ser o no meio, nós sempre fomos muito apegados, assim, minha irmã, né, cresceu na fase assim, adolescência, minha irmã saía muito com as amizades dela e o meu irmão acabava ficando muito comigo. Então, éramos muito apegados, eu e ele. Então, pra mim tá sendo muito difícil vir falar sobre isso aqui. Eu ainda não consegui falar nos stories do Instagram, mas eu acho que eu preciso contar porque eu sumi aqui da plataforma e aqui o YouTube é um sonho pra mim. Eu quero poder tornar como a minha fonte de renda, então a ideia desse canal é documentar a minha vida de fato, assim, é como se fosse um diário pra mim, pra eu ver de onde eu saí e aonde eu tô tendo força, caminhando pra onde eu quero chegar, entende? Então, aqui vai passar por momentos bons e momentos ruins, e infelizmente esse é um momento ruim que eu vim compartilhar com vocês. Bom, eu tava na minha casa no dia 24 de março, um dia antes do meu aniversário. Eu tava tranquila assistindo TV aqui com um rapaz que eu tô conhecendo e minha mãe me ligou falando que meu irmão tava me pedindo, perguntando se eu emprestava a moto dele, a minha moto, né? Emprestada pra ele resolver uma questão, gente. O que acontece? Vocês lembram do vídeo eu contando pra vocês que eu consegui comprar uma moto, que foi uma bênção pra mim, pra me ajudar em relação à escola da minha filha, locomoção. Tem vídeo aqui no canal eu contando essa experiência de ter comprado a moto, que foi uma fé, foi uma junção de fé com o agir de Deus, assim. Enfim, consegui comprar essa moto. E o meu irmão tinha um carrinho, só que ele vendeu esse carro, na verdade ele trocou em uma Pop, uma moto CG Pop, a fim de pegar a volta e dinheiro vivo para terminar de pagar esse carro, porque ele queria sair da dívida desse carro. E assim ele fez, né? O meu irmão tinha mais ou menos 2 meses que ele tinha terminado com a primeira esposa dele, que é a nossa prima. Ela tem um filho com ele. A gente não gostou muito porque gostamos muito dela e ela meio que era o equilíbrio pra ele, porque meu irmão sempre gostou de beber e ela não era muito de sair. Então ela meio que controlava um pouco esse impulso do meu irmão de estar bebendo, saindo. Então ela conseguia deixar mais ele em casa. Ele passava longos períodos sem beber quando estava com ela, mas aí ficaram juntos por quase 18 anos, e aí decidiram que não estava dando mais certo, e ele acabou saindo de casa e conheceu uma outra mulher. Essa outra mulher morava, né, porque ela também se foi na cidade vizinha, que a gente é bem vizinha mesmo, sabe, atravessou uma ponte e já tá na outra cidade. Eu moro bem pertinho dessa ponte, só atravessar já tô na cidade vizinha, que é a cidade de Santa Cruz. Ela foi morar com meu irmão na cidade de Santa Cruz, que é aqui do lado, e já fazia mais ou menos uns 15 dias que eu não vi o meu irmão, porque foi morar longe, ele tava bebendo muito e eu falei com ele, tinha falado com ele assim que se ele continuasse bebendo tanto assim eu ia me afastar, porque ele tava se acabando, ele tava preocupando os meus pais e ele precisava tomar um juízo na vida dele, ele precisava se aprumar, porque a bebida ia acabar com a vida dele e ele também não ia conseguir nada, porque tudo que a gente trabalhar só bebendo,
Tinha dado meio que uns conselhos, sabe? Umas lições de moral nele. E aí já fazia mais ou menos uns 15 dias que eu não o via. No sábado, no dia 23, estava aqui na minha casa e a minha mãe me ligou falando que ele estava perguntando se eu emprestava a moto para ele ir no sítio, que é aqui do lado, receber o dinheiro dessa Pop que ele tinha vendido, né? Ele trocou o carro nessa Pop, vendeu essa Pop para um rapaz e ele falou que ia no sítio receber esse dinheiro no domingo, 5 horas da manhã. Ai. No começo, gente, eu vou confessar para vocês que eu senti no meu coração que não era para eu dar. É incrível, parece que quando as coisas vão acontecer, Deus ele nos alerta, sabe? Só que quando a gente não tá em Deus totalmente, a gente acaba não prestando atenção nos sinais espirituais, né? Como a Bíblia mesmo fala, os nossos olhos espirituais acabam ficando cegos pro mundo espiritual. E eu já vinha sentindo que Deus estava me incomodando muito para orar pela vida do meu irmão, gente, mas era muito, sabe? Só que todos os dias eu falava, eu até comentei com a minha mãe, com o rapaz que eu tô conhecendo, que eu queria uma Bíblia, que eu precisava comprar uma Bíblia para orar pela vida do meu irmão, fazer um propósito de 21 dias para Deus libertar ele da bebida. Só que todos os dias me vinha na memória, eu preciso ir comprar uma Bíblia. Só que quando acabava o horário de eu trabalhar, gente, eu nessa loucura de trabalho, para pagar mesmo a moto, para conseguir dar conta, né, das despesas de a gente que é mãe solo e mora sozinha, só quem sabe do que eu tô falando, é uma responsabilidade muito grande, é uma despesa muito grande, então eu tenho trabalhado demais, como vocês já sabem que me acompanham aqui. Então nessa correria do trabalho, eu sempre esquecia, e aí quando chegava no final do dia, eu vim embora pra casa. Quando eu chegava em casa, tipo 6h30, 7 horas da noite, eu lembrava, putz, não comprei a Bíblia. Só que aí eu ia deixando, amanhã eu compro, e amanhã se repetia, gente, e já era Deus, sabe, incomodando o meu coração, que algum mal estava cercando o meu irmão, mas a gente não consegue adivinhar, né? A gente não adivinha que essas coisas vão acontecer, principalmente uma tragédia dessa, mas também a gente meio que vai empurrando com a barriga, então serve até de alerta, sabe? Se Deus vem incomodando vocês para fazer qualquer coisa, faça, sabe? Não vai empurrando com a barriga, porque a gente não sabe o tempo que a gente ainda tem. E é essa sensação que eu fico. Mas aí, na hora que a minha mãe falou, eu ainda falei pra minha mãe, mãe, eu não tô confiando em Marquinho, né? Não tô confiando dessa moto pra Marquinho. Porque eu pensei, poxa, final de semana, ele sempre bebe, isso pode ser um caô dele. Só que a minha mãe me falou, não, ele não tá bebendo não. Ele foi cortar o cabelo, ele não tá bebendo. Fala aí com ele. Eu falei, pronto, mãe, então manda ele falar comigo. Dependendo, se eu ouvir a voz dele, eu ver que ele tá bom, eu empresto, senão não empresto. E aí a mulher dele me ligou, que ele não tinha telefone, era o telefone dela. Ela me ligou, eu falei com ele, eu percebi que a voz dele tava um pouco embaraçada, só que não tava assim bêbado, sabe? Mas dava pra perceber que ele tava bebendo. Mas aí eu conversei com ele, eu falei assim, olha, por que você não deixa pra ir amanhã de manhã? Porque aí o menino vai com você, né, que é o rapaz que eu tô conhecendo. O fulano vai com você, porque se for golpe, né? Se esse cara mandou tu ir até lá pra receber essa moto e chega lá for golpe. Então, o menino vai com você de manhã cedo. Ele, não precisa, eu vou com a menina, porque aí eu levo a Pop, ela vai na Pop, eu vou na tua, depois a gente volta na tua. Essa era a explicação lógica. Só que, cara, faltou sabedoria pra eu interpretar naquela hora, sabe? Que ele não tava falando a verdade. E eu também não sabia que ia ter essa festa nesse sítio que eles foram, nesse município que eles foram, que é aqui vizinho também, é bem pertinho. Não sabia, gente, eu sou uma pessoa que eu fico muito em casa, eu sou muito caseira. A minha cabeça tá 100% focada em trabalhar, pagar minhas contas, crescer aqui na internet para eu poder dar uma qualidade de vida melhor para minha filha, para eu poder mudar para uma casa melhor, para eu poder ajudar os meus pais. Então assim, nada do mundo externo, de festa, de balada, essas coisas eu sei, porque não me interessa, então eu não procuro nem saber. Eu não sabia que tinha isso. Se eu soubesse, eu tinha ligado os pontos, sabe? Não tinha dado a moto, mas eu não sabia. E aí na ligação ele falou assim pra mim, não, neguinho, eu tenho que receber o dinheiro dessa moto. Ele me chamava de neguinho, porque como eu disse, a gente era muito apegado. Ele falava que era como se eu fosse o irmão homem dele. Aí desde criança ele me chamava de neguinho. E aí ele falou assim, quando for amanhã cedo, eu vou pra lá, resolvo isso da moto e volto pra feira, vou comprar carne e deixo a sua moto, que seria no domingo, né? No domingo de manhã. Cara, meu coração tava assim, ó. Sabe assim, quando seu coração tá apertado e a sua mente tá falando,
tem coisa errada? Era essa a sensação que eu tava sentindo. Só que em contrapartida eu pensei assim, poxa, ele foi um cara que ele sempre me ajudou, meu irmão, sempre. Ele que pintou isso aqui comigo sozinho, ele que me ajudou com a minha mudança. Nunca eu precisei dele pra qualquer coisa pra ele negar. Sabe, meu irmão assim pra mim era o meu super-herói, de verdade. Então eu fiquei me sentindo pesada. Gente, vai ficar com os barulhos, porque você sabe que eu moro na avenida, né? Eu me senti pesada em não dar a moto pra ele e depois ele falar assim, poxa, a Renata foi covarde comigo, né? Porque, poxa, eu faço tudo por ela, eu sempre ajudei ela e aí no momento que eu preciso, ela me nega. Eu fiquei pensando, eu até falei pro menino, eu falei, poxa, eu não queria dar, por algum motivo. Eu tô com medo dele sair com essa moto pra beber, mas eu não pensei que ele ia morrer, gente. Eu pensei que, tipo assim, ele poderia quebrar a moto, né? Porque ele não tinha muita base em moto. Eu fiquei pensando assim, se Marquinhos quebra essa moto ou derruba ela, depois o prejuízo pra eu arrumar, porque eu não tenho dinheiro pra gastar, eu já tinha gastado quase R$ 300 nela pra arrumar a ignição. Aí eu falei assim, eu vou ficar no prejuízo, então eu tô com muito medo dessa moto, eu não queria dar. Mas a minha mãe falou que ele não tá bebendo, que é pra ele resolver esse problema dele. E aí o que eu faço? Aí o menino falou assim, se ele te ajuda e ele tá precisando, empresta, pô, por que não, sabe? Então, parece que é uma coisa de Satanás assim, que ele vai manipulando tudo pra acontecer mesmo, gente, de verdade. Só que o meu coração tava dizendo que não era pra eu dar, sabe? Mas a minha consciência pesou, porque eu fiquei pensando nessa parada, ele vai achar que eu sou covarde, enfim. Dei a moto. Ele veio buscar junto com o irmão da menina, que pra mim são os dois, o irmão dela e a mãe dela são as pessoas que têm mais responsabilidade no que aconteceu, porque ele sabia que meu irmão estava mentindo, ele escondeu a mentira do meu irmão e ainda veio com ele pegar a moto. E eu ainda falei pro meu irmão, na hora que eu entreguei o capacete, falei assim, Marquinho, não vai sair com a minha moto pra beber. Porque se acontecer alguma coisa com essa moto, eu não tenho dinheiro pra arrumar, eu ainda tô devendo ela e tu sabe que o prejuízo vai ser teu. Então, por favor, não sai. Ele escutou eu falando isso, ele baixou a cabeça e fingiu que não era nada com ele, sabe? O irmão da menina. Eu acho que ele foi irresponsável porque ele viu que o meu irmão tava bebendo assim, né? Ele tava lá com ele, meu irmão ele não tava bêbado quando ele pegou a moto não, gente. Mas ele tinha tomado acho que umas 2 doses, porque você percebe quando a pessoa toma umas 2 doses, né? Meu irmão bebia muito temperado, essas coisas. Então ele sabia que meu irmão tava bebendo e ele sabia que ele tava mentindo pra ir pra essa festa e ele não me falou. E ele também sabia que nós sempre pegamos no pé do meu irmão sobre essa questão de bebida. A gente sempre pegou no pé dele, sempre. Então eu esperava, como um ato de responsabilidade dele, ter me falado, ó, Marquinhos quer ir pra festa com a menina, eles estão bebendo, porque aí eu não emprestava. Mas ele escondeu a mentira do meu irmão, ele mentiu junto e ainda incentivou ele a ir pra festa, porque foram pra essa festa o meu irmão, a mulher dele, a mãe dela e esse irmão dela. Foram os 4. Eles 2 foram na moto da sogra do meu irmão e meu irmão e a mulher dele foram na minha. Então a mãe dela também sabia que ela tava bêbada, porque ela já foi daqui bêbada, tá? Isso assim a gente ficou sabendo, né, depois do ocorrido, porque num dia a gente não tava sabendo. Ela já foi bêbada pra festa e o meu irmão também já foi depois de que tinha bebido. Então a mãe e o irmão dele sabiam, cara, da gravidade, sabe? Sabiam que a gente pegava no pé do meu irmão pra não sair com o carro bebendo. Então eles foram cúmplices da mentira do meu irmão. Então eu acho assim, não é que eles têm responsabilidade, sabe, gente? Porque eles também não foram forçados. Mas eu acho que assim, eles chamaram, sabe, pra ir. Porque meu irmão não era de sair. O meu irmão quando bebia, ele bebia, mas ele bebia em casa, ele bebia na casa dos meus primos, ele não era de pegar o carro, principalmente moto, meu irmão nem gostava de moto, meu irmão não gostava de moto, pra ir pra festa longe, em outra cidade, em outro município, meu irmão nunca foi disso. Só que essa mulher, ela é assim, ela era bandoleira, como diz minha mãe, né? Ela gostava de sair, ela gostava de ir pra festa, e onde tivesse festa, onde quer que fosse, tá? Qualquer cidade que fosse aqui da Redondeza, ela ia. E, consequentemente, chamava o meu irmão, e meu irmão ia também, porque tava com ela, os 2 bebiam, né? Então, assim, não foi uma mulher que foi bênção na vida do meu irmão, eu sempre falo, gente. Tem pessoas que entram na nossa vida e são bênçãos, e tem pessoas que não. Essa mulher, infelizmente, não foi uma bênção na vida do meu irmão, porque assim, despirocou demais a vida dele. Ela era
tão irresponsável quanto ele, porque meu irmão também não era tão responsável assim de beber. Gente, eu não tô botando a culpa nela, tá? Não tô botando a culpa nela porque ela também se foi. Mas eu tô falando assim, que às vezes a gente precisa procurar uma pessoa que é o nosso equilíbrio ou que é o nosso oposto. E a gente precisa, como eu sempre falo pra vocês, ler os sinais. Se a gente tá começando a se envolver com uma pessoa que vê que essa pessoa não tem um pensamento de vida, de crescer, de batalhar, conseguir as coisas, só quer festa, bebida e balada, você tá vendo que essa pessoa, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum com essa pessoa, sabe? Meu irmão não soube ler esses sinais porque ele tava também numa pegada de tá bebendo e tá eu os dois, sabe? Eu falo que ela era a versão feminina dele. Eles eram iguais. Inclusive, o mesmo sofrimento que a minha mãe passava com meu irmão, nessa questão de sair pra beber, ficar preocupada, o pai dela também passava com ela, porque ela tem 2 filhos e ela deixava os filhos dela com o pai pra ir embora bater perna no mundo, sabe? Então, assim, bebendo, irresponsável mesmo. E aí, a mesma luta da minha mãe era a luta desse pai dela. Então, os dois eram a cópia perfeita um do outro. Enfim. Eles foram para essa festa, ninguém sabia aqui de casa, porque minha mãe, depois que ele pegou minha moto, minha mãe ainda ligou para ele e perguntou se ele estava em casa, se ele tinha pegado a moto. Ele falou que tinha pego, que estava em casa e que já ia dormir, que a minha mãe não se preocupasse. Aí minha mãe falou assim, pelo amor de Deus, não sai com essa moto para beber, tu sabe Renata como é, ela te emprestou para tu resolver teus problemas, mas tem cuidado com a motinha dela, a bichinha tá... Minha mãe foi dar um sermãozinho nele, ele falou, não mãe, não se preocupe, eu vou dormir. E aí nós fomos dormir em paz, né? Não sabíamos que ia acontecer isso, porque ele não estava bêbado, ele estava só quente. E acreditamos na palavra dele. Resultado, no domingo de manhã, acordei normalmente, como vocês sabem, para ir pra feira, ajudar a minha mãe. Fui pra feira, ajudei minha mãe, de o feijãozinho dela. Quando foi umas 8 horas, eu vim aqui pra casa pegar um molhinho de salsicha, sabe? Que tinha pra levar pra feira pra gente tomar café com pão. E aí, quando eu cheguei lá, que eu deixei a panelinha em cima do banco, minha prima veio e chamou a minha irmã e contou primeiro pra minha irmã. Aí a minha irmã me chamou, deixamos a minha mãe no banco, e aí a minha irmã me chamou porque eu estava assim reservada e me contou o que tinha acontecido. A minha prima de início contou que eles tinham sofrido um acidente. E eu até fiquei brava, eu falei assim, nossa, eu não acredito que Marquinho pegou minha moto, quebrou minha moto, bateu com a minha moto, e agora? Onde que eu vou arrumar dinheiro para arrumar essa moto? Eu ainda tô pagando ela. Meu sentimento foi daquele que eu falei assim, eu sabia. Foi daquele sentimento que eu senti assim, ele vai quebrar a minha moto. Eu tava com esse sentimento, sabe? Mas na hora que a minha prima falou, eu falei assim pra minha irmã, eu falei, eu sabia que não era pra eu ter emprestado. Aí Marquinhos bateu minha moto, e agora? Com que dinheiro eu arrumo essa moto? E eu ainda tendo pagando ela. Porque pra mim, cara, ele tava vivo, porque minha prima não tinha falado. Falou que ele tinha só sofrido um acidente. Aí eu até falei assim, onde ele tá? Ele tá no hospital aqui ou em Caruaru? Eu ainda falei assim. Aí a minha prima falou assim, olha, pelo que contaram, morreu os dois. Aí eu, na hora, cara, minha perna gelou. Eu fiquei paralisada. Eu falei, na hora eu me arrependi, né, pelo que eu falei. Falei, meu Deus, misericórdia. Aí liguei pra ela, pro telefone da mulher dele. E aí uma mulher atendeu. Quando essa mulher atendeu, eu falei, glória a Deus, né? A Angélica atendeu, porque eu achei que ela tava viva. Aí eu falei assim, ai, graças a Deus, é mentira, a Angélica atendeu. Aí a menina fez, oh meu Deus. Aí eu falei, o que foi, Angélica? Meu Deus, por quê? O que aconteceu? Cadê Marquinho? E aí ela falou, oh, mulher, Marquinho e Angélica morreram, já estão no IML. Cara, ali, eu não sei nem explicar pra vocês a sensação que eu tive, porque foi de congelamento. Eu fiquei congelada. Eu não sabia como que eu contava pra minha mãe e como que ia ser a partir dali. E aí vocês já podem imaginar como foi. Eu entrei em um desespero com a minha irmã. O irmão dela, por parte de pai, veio, contou pra gente o que tinha acontecido. Um acidente horroroso. Horroroso, gente. Horroroso. Horroroso. Eles saíram dessa festa e o meu irmão, como eu falei pra vocês, ele não tinha muito costume de sair pra festa longe, porque ele só bebia por aqui. Então eu acredito que ele estava muito bêbado e ele não conhecia muito ali a estrada, porque de onde ele saiu, ele teria que pegar assim, fazer um retorno pra voltar pela mão dele. Ou então cortar a pista assim, atravessar um pedacinho de terra para pro outro lado.
Só que meu irmão tava muito bêbado. Ele não ia ter noção que ele tinha que fazer isso. Então o que ele fez? Saiu e pegou a contramão, voltando. Acho que ele andou uns 200 metros e bateu de frente com um Corsa preto. E você já sabe o resultado. Morreu os dois. De maneira trágica. Sem explicação. E triste, no dia do meu aniversário. Ele morreu no dia 24. No dia 25 eu enterrei o meu irmão, que era o meu aniversário. E ele morreu na minha moto. Na moto que eu achei que era bênção. Que eu pedi pra Deus. E Deus me deu, e eu achei que era bênção. Foi a responsável pela morte do meu irmão. Eu tenho tentado trabalhar na minha cabeça que não foi minha culpa, que não foi culpa da moto, sabe? Mas às vezes vem assim, se eu não tivesse emprestado, talvez ele tava aqui. Se eu tivesse escutado a minha intuição, gente, porque assim, a intuição parece que é um anjo de Deus falando com a gente, e eu tenho uma intuição muito forte, eu sou muito intuitiva. E eu falei, se eu tivesse escutado a minha intuição, o meu irmão tava vivo. Se eu tivesse escutado todas as vezes que Deus falou na minha mente, compra uma Bíblia e faz um propósito de 21 dias pela vida do seu irmão. Se eu tivesse não empurrado com a barriga, talvez o meu irmão estava vivo. São tantas coisas que vêm na minha cabeça que eu entendo que faz parte do luto, né? A primeira parte do luto é a negação. É o momento dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que ele fez isso? Eu entendo isso. E eu tô tentando não colocar isso na minha cabeça porque isso vai me fazer muito mal. E eu preciso ser forte pela minha mãe. A minha mãe era muito apegada ao meu irmão, sabe? Assim, todas as mães falam que não existe diferença de filhos, que amam todos os filhos. Mas às vezes a gente percebe, como sempre tem um favorito, sempre tem um que a mãe protege mais, cuida mais, ajuda mais. Eu entendo que no caso do meu irmão, a minha mãe era essa mãe com o meu irmão. Só que eu entendo não é porque ela ama mais o meu irmão. Eu entendo que é porque o meu irmão preocupava mais ela, digamos assim. Meu irmão, ele não tinha uma cabeça assim de... Como a minha, por exemplo, sabe? Meu irmão, ele era de bebê, ele gostava de sair. Então, ele acabava preocupando mais a minha mãe. Então, demandava mais da minha mãe atenção, cuidado, muitas vezes ajuda pra ele. E minha mãe era louca por ele. Então, eu tô tentando, eu e a minha irmã, ser forte pra minha mãe não cair. Porque a gente tem evitado chorar na frente da minha mãe, a gente tem evitado ficar triste na casa dela, porque essas 2 semanas a gente tá full time na casa dela, porque só mora ela e o meu pai. Meu pai tem 74 e a minha mãe tem 65. Então eu e a minha irmã estamos lá sempre, direto, pra ela não deixá-los sozinhos, né? E pra minha mãe não cair junto com meu pai. Mas assim, aqui na minha casa eu choro todos os dias. Eu não consigo aceitar, eu não consigo entender. Eu já sonhei com ele e no meu sonho ele tava sorrindo. Ele não falava comigo, mas ele tava sorrindo e eu vi um monte de grama atrás, sabe, de plantinha atrás dele. Ele tava sorrindo com um semblante muito em paz. No domingo eu dormi aqui um soninho do almoço, eu sonhei com ele de novo. Ele tava dirigindo um Chevette marrom numa estrada que só tinha ele. E ele tava com semblante de sorriso também, eu não vi os dentes dele, ele não falava comigo, eu falava com ele, mas ele continuava olhando pra frente e dirigindo esse Chevette e sorrindo. Então eu falei pra minha mãe, eu acho que ele tá muito bem, eu acho que ele tá em paz, porque eu sonhei com ele sorrindo, então talvez Deus tenha colocado ele na paz, porque o meu irmão, gente, ele era uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Não é porque é meu irmão, não. O meu irmão era bondoso, o meu irmão era carinhoso, o meu irmão não sabia dizer não pra ninguém. Tudo que você pedia pra ele, ele fazia com um sorriso no rosto. O meu irmão era muito coração mole, ele chorava sempre, ele dizia que amava. O meu irmão era bom, sabe assim, uma pessoa boa. O mal do meu irmão era a bebida, porque a minha família em si bebe muito, a família do meu pai especificamente.
Então, desde criança, ele foi criado naquele ambiente, com os meus tios, com meu pai, com meus primos bebendo. Então, a primeira vez que ele bebeu foi com 15 anos. A minha mãe ainda bateu nele. Mas assim, gente, não tem como controlar isso depois que os filhos crescem, ficam adultos. A mãe não consegue controlar. E era o exemplo que ele tinha, porque o meu pai bebia. Os meus tios, meus primos, então os amigos que ele tinha eram os meus primos, então os meus primos bebiam, ele tava bebendo junto, sabe? Então assim, não é que é culpa, não, mas é o que eu falo sempre pra vocês, nós somos, eu falo, né, porque eu peguei isso de uma frase, num texto do Shakespeare, e é a mais pura verdade. Nós somos 50% produto de onde nós vivemos. Nós absorvemos o comportamento das pessoas com quem a gente convive, o ambiente com quem a gente convive, tudo interfere na nossa vida, no nosso caráter e como a gente vai levar a nossa vida. Por isso que às vezes a gente precisa se afastar mesmo, tá? De pessoas que têm um tipo de comportamento que já não é mais adequado com o que você quer pra sua vida. Com pessoas que você percebe que a influência delas não tá sendo positiva pra você. As pessoas falam assim, não, amigo não influencia, você faz se quiser. Gente, influencia sim, tá? Porque nem todo mundo tem um psicológico forte e bom para tomar decisões ou para não seguir determinados caminhos. Tem pessoas que têm um psicológico mais fraco, tem pessoas que são influenciadas, todos nós somos influenciados de alguma maneira por tudo, mas existe pessoas que são ainda mais influenciáveis. Então, essa de o amigo não influencia, você faz se quiser, amigo influencia sim, não influencia 100%, mas influencia ali uns 50%, 60%, as pessoas com quem você convive. Então, é isso, por isso que eu falo para você, se tem um filho, se você tem a oportunidade de criar o seu filho em um ambiente tranquilo, calmo, onde não tem bebida alcoólica, onde não tem uso de cigarro, essas coisas, faça isso, porque a criança, ela é um livro em branco, né? Ela é um caderno em branco que você vai escrevendo nela e ela vai absorvendo aquilo que você vai passando para ela. Se ela é criada em um ambiente com briga, discussão, bebida, droga, cigarro, muita mudiça, você acha que essa criança, quando crescer, qual vai ser as maiores influências dela? Pode acontecer dela não querer nada daquilo, como é o meu caso, que também fui criada no meio de bebida, de discussão, de briga, de cigarro. Minha mãe fuma, meu pai fuma, meu irmão fumava. Eu e a minha irmã não fuma, a minha irmã bebe, mas não bebe do mesmo tanto que o meu irmão. Eu bebo muito raramente, já o meu irmão não. O meu irmão bebia igual meu pai, meu irmão fumava igual meu pai e minha mãe, porque a mente dele já era mais fraca, ele já era uma pessoa totalmente influenciável. Ele era tão influenciável que dava raiva. Ele é igual a minha mãe. A gente falava assim, Marquinhos, tu sois tão bom que tu sois trouxa. As pessoas te fazem de trouxa. Porque ele era muito bom, ele tava com um plano aqui agora. Daqui a pouco chegasse ou a mulher dele, ou o filho dele, ou a sogra dele, ou um amigo dele e falasse ao contrário, ele já mudava de ideia, ele já não tinha mais tanta certeza assim. Pra você ver como ele era uma pessoa influenciável. E aí, a criação dele, a maneira com que o ambiente que a gente foi criado acabou influenciando negativamente mais nele do que em mim e na minha irmã. Graças a Deus, apesar de ter sido criada nesse meio, nunca foi uma coisa que encheu os meus olhos. Bebida, festa, balada, cigarro, nunca. Graças a Deus, eu sempre tive, desde criança, essa vontade de crescer, de morar fora, de querer dar uma vida melhor pra minha família, de ter uma vida melhor. Eu sempre tive essa garra e tudo isso fez com que eu fosse pra São Paulo, vivesse todo aquele tempo em São Paulo, faz com que eu esteja aqui no YouTube, tentando na internet, porque eu posso ter a idade que for, eu nunca vou desistir de lutar por uma vida melhor, por um futuro melhor. Infelizmente, o meu irmão não tinha isso, ele ia levando a vida, deixa a vida me levar, até que se envolveu com uma pessoa que também pensava igual ele e acabou morrendo os dois. A gente fala assim, eles eram tão iguais e quiseram levar a vida deles da maneira que eles achavam que eles eram felizes, que acabou morrendo os dois, né? O preço foi a morte dos dois. Ela deixou um filho de 8 e uma menininha de 3, de outros relacionamentos. O meu irmão deixou o meu sobrinho com 14 anos. Infelizmente, gente. Do sábado agora vai fazer 15 dias. Eu não tô nem conseguindo olhar muito pra câmera, vocês me desculpem, porque se eu olho muito pra cá, eu vou acabar chorando, então eu fico sempre desviando o olho pra eu conseguir não me emocionar tanto, tá? Pra conseguir falar com vocês, porque hoje, quando eu tô conseguindo falar,
quando eu tô conseguindo contar, porque eu não tava digerindo ainda, e eu falar pra vocês que eu nem digeri, porque é impossível de acreditar no que aconteceu. Acreditou, mas eu me nego, todos os dias eu tô em negação, porque eu passo o dia, gente, eu tive que resolver a questão da atestado de óbito dele, que o médico, os policiais colocaram errado, né, o município de onde aconteceu o acidente. Segundo o médico, muitos policiais fazem isso de propósito para que a família não peça o seguro DPVAT, para não conseguir. E aí deu um rolo porque o médico não queria mudar, aí o policial fez um papel retificando, mas aí o médico não quis, falou que só ia com o judicial, ou então que a delegacia mandasse um ofício para ele, um rolê muito grande, e a gente não estava conseguindo emitir o atestado de óbito dele. Aí eu tive que ir para Caruaru, tive que conversar, chorar, implorar para o médico ter uma bondade no coração, porque minha mãe já estava muito debilitada, para a gente estar lidando com essa questão do atestado de óbito, porque se fosse para a justiça, a gente não tem dinheiro para lidar com justiça, para até sair o atestado de óbito, a gente precisava entregar no cemitério. Aí fiz um drama, que não era um drama, era o drama real que a gente estava vivendo, e aí o médico aceitou e fez essa alteração, e só ontem eu consegui fazer o atestado de óbito do meu irmão, só ontem. Então, assim, eu tô devastada, minha mãe tá devastada, minha irmã, nós todos estamos devastados, porque não foi só o meu irmão que se foi a mulher dele também, eles deixaram filhos, os dois eram muito jovens, ela tinha 35 e o meu irmão tinha 37, jovens demais. Eu enterrei o meu irmão no dia do meu aniversário e eu nunca imaginei que um dia que era para celebrar o meu nascimento, que eu sempre gostei de aniversário, eu tinha pensado em vários vídeos para postar, eu ia enterrar o meu irmão e isso ia se transformar o dia mais triste da minha vida até aqui. E não tem mais graça, assim, não existe mais aniversário. O mês de março, para mim, foi um mês que ficou marcado como o pior mês da minha vida, da vida da minha família. Sempre que eu vejo fotos, eu me acabo, sabe, assim, é muito difícil ainda aceitar que eles se foram dessa forma. Eu tô aqui falando com vocês, não só desviando o olho para eu conseguir me concentrar para eu falar, mas eu também tomei calmante, porque eu ainda não dá para eu falar de uma maneira que eu não vá desmoronar. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque não tem mais o que ser falado. Eu quero agradecer a vocês por vocês estarem aqui, por vocês não desistirem de comentar aqui, de me seguir lá no Instagram, porque isso aqui, gente, agora tem mais um propósito, que meu irmão deixou algumas dívidas, né? Como eu falei, ele ainda estava devendo um carro, 14 mil reais. E o meu pai quer pagar por questão assim, para ele não ficar, né, com o nome de não pagou. Eu sei que as pessoas falam, morreu, acabou, mas o meu pai não quer. O meu pai, ele quer pagar todas as dívidas dele para ele poder descansar em paz, sem ficar devendo. E eu quero muito poder ajudar o meu pai, porque para mim também é importante fazer isso, porque eu amo meu irmão, eu amava ele, amo ele mais ainda. Para mim, eu nunca vou conseguir superar o que aconteceu. Eu quero muito, muito, muito mesmo poder ajudar o meu sobrinho, né, que ficou sem o paizinho dele, poder ajudar o meu pai a pagar essas contas do meu irmão todas, sabe? E tá preparada, porque se acontecer alguma coisa com a minha mãe, ela tem problema de nervo, eu quero poder muito ajudar, sabe? Tá preparada para não ser pega de surpresa. Eu tô muito, muito, muito triste, porque às vezes eu fico pensando assim, por que eu dei? Fiquei com ódio mortal da moto, eu não consegui nem ver a foto dessa moto, eu não quero nem ver, eu até já dei fim à carcaça dela, porque eu não consegui nem ver, gente, a moto ficou em um estado horroroso. Acho que tem na internet foto da moto, é só colocar assim, acidente de moto em Pão de Açúcar, Pernambuco, que aí vai aparecer um Celta preto e a minha moto, assim, ficou acabada, devastada a moto, o carro também. Meu irmão teve politraumatismo e a menina quebrou o baço, sabe, assim, é muito forte as imagens do acidente, porque você sabe que hoje em dia as pessoas, ao invés de socorrer a pessoa, não, as pessoas vão lá e filmam, sabe, a desgraça dos outros.
Então, desde isso aconteceu, eram umas 2 e pouco da manhã, então já tava rolando nos grupos, sabe, os vídeos deles mortos do acidente. Graças a Deus a gente não viu, porque nós não temos esses grupos. Tem pessoas que estão nesses grupos de WhatsApp, sabe? Nós não estamos. E aí por isso que a gente ficou sabendo, já era quase 8h30 da manhã, porque a gente não viu, mas já tava rolando nos grupos inteiros. Graças a Deus, Deus nos poupou de ter visto, porque era muito forte as imagens, né? Segundo meu cunhado, ele ficou muito cortado, a menina também, era muito forte a maneira com que eles caíram. Então eu não tenho coragem ainda de ver, nem de pesquisar. Eu não consegui ver foto, nem a moto, nada até agora, e nem quero, pra ser bem sincera com vocês. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Deixa eu tomar um pouco de água. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Eu ainda não consegui responder todo mundo. Muitas pessoas me mandaram, né, lá no meu direct, no Instagram, meus sentimentos. Eu não consegui nem abrir ainda, gente, porque me remete e aí eu não fico bem. Eu quero agradecer demais a vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.